abençoar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, por gentileza, glorificando o nome do Senhor. Quero começar agradecendo primeiramente a Deus pela sua infinita graça e misericórdia que nos alcançou. Agradecer segundamente ao pastor Sérgio pela oportunidade de nos estar presente. Terceiramente a minha família, o meu pai, meu grande conselheiro. Continue me aconselhando, por favor. Pela vida da minha mãe, dos meus irmãos. E dessa vez o agradecimento eu vou acrescentar, porque de todas as vezes eu nunca agradeci. São a vida dos meus verdadeiros amigos. Os irmãos não têm ideia de quantas vezes, quando eu me sentia triste, às vezes com aquela luta na mente que a gente tem, não é verdade, do dia a dia, a gente conversava pelo WhatsApp, a gente conversava aqui na igreja, e quantas vezes vocês não me alegraram. Eu não vou deixar passar aqui, mas eu amo vocês. Vocês moram no meu coração, não pagam aluguel, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Tema deste culto: vale a pena renunciar aos desejos da carne por amor a Cristo. Vale a pena por Jesus, amém? Os irmãos acharam? Diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Vamos ler o 25 também? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A carta de Gálatas, irmãos, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. A maioria das cartas, epístolas, foi o apóstolo Paulo. O destinatário foi aos irmãos da Galácia do Sul, na província romana. O interessante é que as cidades que eles passaram foi a Antioquia da Pisídia, Icônio, que hoje atualmente chama Cônia, mudaram o nome, Listra e Derbe, ou seja, na região da Turquia. E a Galácia, essa carta de Gálatas não é como Romanos, como Efésios, que foi direcionado para uma igreja, mas sim para essas igrejas que o apóstolo Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, que está em Atos capítulo 13 e 14, anunciaram o Evangelho e ali plantaram as igrejas. E a carta foi escrita entre os anos 48 a 51 depois de Cristo, na nossa era. E o propósito dessa carta era que entre as igrejas estava se levantando um ensinamento que, para ser salvo, um cristão deveria seguir as leis de Moisés e os rituais do Antigo Testamento, incluindo a circuncisão. No primeiro capítulo de Gálatas, se formos ver, no versículo 6, a partir do versículo 6, nós vemos que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, expressando a sua indignação por receberem um outro evangelho, uma distorção do verdadeiro evangelho. Como disse, eles ensinavam que para ser salvo, eles precisavam seguir as leis de Moisés da Antiga Aliança, mas os sacrifícios que faziam no Antigo Testamento. Mas aqui Paulo ele mostra que o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça de Deus. É a salvação, não é pelas obras, mas pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E nós vemos que também Paulo escreve a Efésios, para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 8 ao 9, como nós todos conhecemos. Vamos lá? Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Vamos ler todo mundo junto, porque precisamos declarar para a nossa alma a palavra de Deus, amém? Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Então a salvação
não é pelo esforço humano, mas pela sua fé em Jesus Cristo. A lei, irmãos, a gente fala assim que a gente pode pensar, né? Para que a lei existe então? Se nós somos salvos pela graça e não pela lei, pelas obras. A lei, irmãos, é como se fosse, imagina aquela professora dessa escola bem brava, bem clichê. Veio ela à mente? Os irmãos tentam lembrar. É tipo ela. A lei, ela mantinha Israel na linha. Era como se fosse um espelho para as pessoas verem os seus erros. Revela, a lei como um espelho, ela revela a nossa natureza pecaminosa. E isso tudo aponta que nós necessitamos de Deus. Não basta nós olharmos para a lei, as regras que foram estabelecidas e não mudarmos de atitude. Precisamos mudar. E isso tudo aponta para a necessidade da graça de Deus e do sacrifício de Jesus como o único meio de reconciliação com Ele. Porque todos nós sabemos que no Éden, a relação com o homem e com Deus foi rompida por causa do pecado. Junto com o pecado veio a morte e trouxe doenças, pestes, várias coisas. Mas através do sacrifício de Jesus, Ele se tornou o meio, a ponte que nos liga até Deus. E hoje nós temos livre acesso com o Pai. Quando o Messias veio, Jesus, o perfeito, Ele cumpriu toda a lei. Jesus não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir todas. Além de se cumprir as profecias messiânicas, que vários profetas, os salmistas declararam sobre a vinda de Cristo, Ele estabeleceu uma nova aliança com a humanidade. Jesus, o perfeito, Ele cumpre toda a lei, e ali no seu sacrifício se inicia uma nova era, a era da graça, um novo tempo da graça, porque quando Ele derrama todo o seu sangue, o véu do tempo se rasga de alto a baixo, e todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Temos livre acesso. Nós não precisamos mais de um sacerdote, de uma pessoa que nos leve até Deus, mas você pode ir direto a Deus, por causa que você tem esse livre acesso. Não troque esse acesso com Deus pelas coisas do mundo. Não troque pelos prazeres do mundo o acesso que você tem, porque o mundo quer que você tenha. A mesma história de Nabal, né? Rei Acabe fala: me dá a sua vida que eu vou te dar uma melhor, vou te dar uma terra melhor. Não, a herança dos meus pais. Não troque a herança que Deus te deu. Honre aquilo que o Pai te deu. Através dessa nova aliança, o significado será: a antiga aliança, que era baseada na lei, nos sacrifícios, no caso, no esforço humano, é substituída. Em Hebreus capítulo 7, versículo 18 ao 19, diz que é substituída por um relacionamento direto com Deus, através do sacrifício de Jesus. Você já agradeceu a Deus porque você tem esse livre acesso com Ele? Você já agradece todos os dias para Deus: obrigado porque hoje eu tenho livre acesso. Eu não preciso fazer um esforço humano, porque não adianta, irmãos, fazer um esforço humano para cumprir os rituais, mas o seu coração está longe de Deus. Era o que muitas vezes o povo de Israel estava vivendo, talvez. Fazia o que tinha que fazer por fazer, mas os seus corações talvez estavam longe de Deus. E o que Deus desejava desde sempre não era esforço humano, não era somente ato, mas relacionamento, coração direto com Deus. É isso que Deus deseja de cada um de nós: um coração sincero, um coração totalmente perto dele, um coração limpo, como um coração de criança sincero diante do Senhor. E hoje nós temos a palavra do Senhor, que é a nossa manual de vida, e nós podemos, a palavra é como espelho, que nós podemos ver onde nós erramos, mas através do ver o nosso pecado, nós devemos, é o dever, de irmos até Cristo
e nos arrepender. O se arrepender não é apenas, Senhor, eu vou mudar. Passa um tempo, você está fazendo de novo. Senhor, eu vou mudar, e faz de novo. Senhor, eu vou mudar, faz de novo. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento, quando você pede perdão sincero, mas você não pratica mais. Você decide viver uma nova vida. Você decide viver para Cristo. Ser santo não é perfeição, mas ser separado para Deus. Porque nós somos o povo exclusivo, assim como 1 Pedro diz. Nós somos geração eleita, a nação santa, o povo adquirido de Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho. Daí sim, se você se arrepender de verdade, você é declarado justo diante do Senhor. O que é ser declarado justo? É você ser perdoado por Deus, você ser parte da família de Deus, é ser transformado por essa graça. E Deus, o juiz, declarar o pecador inocente por causa da sua fé em Cristo Jesus. É pela fé que somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, pela fé, não é aquela fé assim, eu acredito, que a gente sempre fala, né, eu tenho fé. Às vezes a gente não tem nem fé de verdade, só se tornou um vocabulário normal. Mas ter fé, além de acreditar naquilo que você não vê, é muito além do que a gente imagina muitas vezes. Mas é pela fé, é pela graça do Senhor que somos filhos de Deus. E através de sermos filhos de Deus, nós temos o direito de chamar Deus de Pai. Chamar Deus de Pai. Abba, Paizinho querido. Nós vemos Jesus quando ele diz Pai nosso, ele chama de Pai. Muitas vezes, que isso, chamar Deus de Pai? Como assim? Porque Jesus tinha um relacionamento com Deus muito íntimo. Mas as pessoas não tinham, os religiosos, porque eles viviam de aparência. Queriam agradar o povo, mas achando que estavam agradando a Deus, sendo que não. Nós vemos que nessa carta de Gálatas, no capítulo 1, nós vemos que Paulo escreve a sua defesa sobre a defesa da autoridade apostólica dele. Por quê? Existiam pessoas que duvidavam da sua autoridade apostólica como apóstolo, porque ele recebeu a revelação de Jesus Cristo. Lembra quando ele estava indo para Damasco perseguir o povo de Deus? Jesus aparece para ele, ele fica cego, vai para Damasco. Ananias vai até Saulo, ele é batizado e ali ele recebe a revelação de Jesus Cristo. Porque as pessoas achavam que para ser apóstolos, porque Paulo não andou com os 12 discípulos, com Jesus, mas ele recebeu direto de Jesus, e muitos não aceitavam isso. E no capítulo 2, e também no capítulo 1 que nós estamos falando, ele também fala que nós falamos aqui, sobre que ele estava indignado, porque eles estavam aceitando esse evangelho, que para ser salvo, eles precisavam cumprir as leis de Moisés, sendo que Jesus, ele inaugurou uma nova aliança, que nós não precisamos de fazer sacrifícios para sermos salvos, para termos relacionamento com Deus, mas o sacrifício de Jesus, que foi o suficiente, nos deu o livre acesso. No capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos que Paulo fala sobre a justificação pela fé, não pelas obras. No capítulo 4, ele faz a comparação da escravidão da lei e a liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, como nós já falamos aqui, não precisamos de rituais do Antigo Testamento para sermos salvos. A salvação e a identidade cristã estão baseadas na promessa de Deus, não no esforço humano. No capítulo 5, que nós conhecemos muito bem, fala sobre a libertinagem, fala também sobre as obras da carne e o fruto do Espírito que nós conhecemos. No versículo 19, do capítulo 5, ali Paulo começa a descrever as obras da carne, que são a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, iras, pelejas, heresias, inveja, homicídio, bebedices. Tem uma grande lista aqui das obras da carne.
A libertinagem, ela significa um estilo de vida sem limites ou sem restrições. E a libertinagem é obra da carne, não provém do Espírito. A libertinagem tem atacado muitos jovens e não imporem limites em si mesmo. Às vezes os pais colocam limites, mas eles não aceitam os limites. É difícil para nós jovens, né? Quando o pai diz não, e a gente teima, né? Deus precisa trabalhar isso na minha vida. Orem por mim, por favor. E estes que praticam a obra da carne não herdarão o reino dos céus. Mas, antes do mais, Romanos capítulo 6, Paulo também diz sobre isso, no versículo 1 e 2, na versão Nova Bíblia Viva, NBV, diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se nós morremos no nosso batismo para o pecado, porque se nós temos uma nova vida com Cristo, queremos viver no pecado? Não tem lógica. Você já morreu para o pecado. Esquece o pecado. O pecado vai atrás de você, mas você não vai atrás dele. Segue o alvo, segue o caminho reto. Vá com seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós conhecemos muito bem uma frase que diz: não usem da graça como desculpa para pecar. Ou a graça de Deus não é licença para o pecado. Não é porque assim, eu vou pecar mais para Deus me perdoar. Não. A graça de Deus é maravilhosa e nos alcança apesar do nosso pecado. Mas não deve ser usado como justificativa para continuarmos em prática do pecado. A verdadeira graça, ela transforma a pessoa, não acomoda no pecado. A verdadeira graça transforma a pessoa, não acomoda no pecado. É preciso de mudança de atitude, é preciso de mudança de mente, porque Deus é santo. E sem santidade, Deus é santo e Ele não aceita o pecado. Romanos capítulo 13 também diz, no versículo 13 e 14, na mesma versão NBV: sejamos modestos e verdadeiros em tudo o que fizermos, como quem age à luz do dia, a fim de que todos possam aprovar a nossa conduta. Não gastem o tempo em festanças desenfreadas, nem em bebedeiras, ou na imoralidade sexual e depravação, não em brigas ou ciumeiras, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam planos para deleitar-se nos desejos da natureza humana. Vivamos uma vida reta diante do Senhor. Vivamos uma vida que agrade ao Senhor, apesar que a carne, irmãos, opôs difícil. A tentação vem todo dia, vem as lutas na mente, mas nós somos fortes, irmãos. Jovens, sois fortes. Ninguém aqui é velho, não, irmão. Todo mundo aqui é jovem. Jovens, sois fortes e já tendes vencido o maligno. Nós já vencemos, irmãos. Basta nós praticarmos a palavra do Senhor no dia a dia, e assim venceremos as lutas do dia a dia. No versículo 22 e 23, que nós conhecemos, que fala sobre o fruto do Espírito, nós conhecemos que são as 9 qualidades: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Essas 9 qualidades só serão manifestas se a pessoa permitir que o Espírito Santo opere na sua vida. Como é que eu vou amar a pessoa? Sabe aquela pessoa chata, que te enche, você tem que suportar, às vezes no trabalho, às vezes em qualquer lugar, gente. Se você não tem o Espírito Santo, a gente não consegue amar essa pessoa. Dá uma olhadinha assim: eu te amo em Cristo Jesus. Se você tem o Espírito Santo, você consegue amar a pessoa que está do seu lado, está atrás de você, e até o nosso chefe, irmãos. Hoje eu posso falar que hoje eu trabalho, né? De verdade. Tem que amar. Assim: Senhor, me dá 1 tonelada de amor, 10 toneladas de domínio próprio. Porque é difícil, irmão, a gente quer dar uma voadora na pessoa. A síndrome de Pedro quer aparecer. Mas se nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos controlar, irmãos. Se não o Espírito Santo, irmãos, nós não estaríamos aqui
nós não estaríamos na sua presença. E Deus foi misericordioso conosco, porque era para nós não estarmos aqui, mas pela sua graça Ele nos alcançou. Versículo 24, o tema que nós lemos. Versículo. Nós vamos separar essas partes aqui, para nós podermos entender. Primeira parte, aos que são de Cristo. Pergunta para o seu irmão, você é de Cristo? Você é de Cristo? Você pertence a Cristo? Todo mundo pertence a Cristo, amém? Mas olha só, os que são de Cristo, nós somos de Cristo, amém? Crucificar a sua carne com suas paixões e concupiscências. Crucificar a sua carne com suas paixões e concupiscências, ou seja, renunciar a sua vida de pecado para viver para Cristo. Renunciar os prazeres do mundo, os convites do mundo para viver para Ele. Você ser exclusivo para Ele. A crucificação, irmãos, que Paulo aqui, ele usa a imagem, é muito forte de morte e renúncia. Assim como Cristo renunciou à sua vontade para viver a do Pai. Em Marcos capítulo 14, versículo 36, a narrativa de Jesus no Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus sabia que ele teria que sofrer, crucificar. Mas ele fala, todavia seja feita a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mateus capítulo 16, versículo 24. Vamos abrir? Quem achar pode ler, por favor. Mateus capítulo 16, versículo 24. Glória a Deus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aqui Jesus, ele dá uma opção para os seus discípulos. Quem quiser. Não é vocês têm que me seguir. Quem quiser me seguir. Quem quiser. Não estou obrigando a ninguém, não. Quem quiser. Tome a sua cruz e siga-me. É renúncia do eu, irmãos. É a renúncia do próprio eu. É difícil renunciar às vontades que a nossa carne deseja. Enquanto estamos aqui na terra, ainda existe uma cruz para eu e você carregar. Ainda existe uma cruz para eu e você carregar. Senhor, está pesado, o Senhor sabe. Aguenta mais um pouquinho mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Como diz o da harpa, até por uma levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Enquanto estamos aqui na terra, lutas virão, problemas virão, circunstâncias virão, mas vale a pena por Jesus. Se você ama Jesus de verdade, você vai vencer as suas dificuldades. Mas você tem que seguir o que a palavra fala, obedecer aquilo que a palavra fala. Se for segundo nós, irmãos, nós vamos, como diz o ditado, né? Quebrar a cara. Nós não vamos conseguir. Mas se você ama Cristo de verdade, nós vamos ir até o fim, porque aqui não é o nosso fim. Viver uma vida com Cristo não é você vir aos cultos, sentar nesse banco, ouvir a palavra, louvar ao Senhor, tomar a ceia e tchau. Entendeu? Não é você vir aqui apenas no culto no fim de semana porque tem culto, eu tenho que estar lá, porque senão o pastor vai puxar minha orelha, os irmãos vão pensar que eu desviei, estou apostatei da fé. Viver uma vida com Cristo não é isso. É você ter um relacionamento com Deus, é você ter intimidade com o Senhor. E onde nós temos intimidade? É com a palavra do Senhor. Não é
sabe, no evangelho superficial, evangelho Nutella que se diz aí, né? Mas é ter uma intimidade com o Senhor. Talvez você possa dizer, Cauã, mas eu não tenho força. Vai sem força mesmo, porque o Senhor vai te encher de força e você vai vencer as suas lutas. Se você tem amigos que te levam para perto do Senhor, manda mensagem para eu, estou precisando de oração. Orem por mim que eu estou precisando. Se são amigos que te levam para Deus, tá? Não são aqueles amigos que você acha que é amigo que te dá conselho errado e você acaba se frustrando. Hoje em dia ser pregado o evangelho, como falei, do superficial, que fala assim, venha para Jesus e os seus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus e fique do jeito que você está. Mas espera aí, se a minha Bíblia é a mesma que a sua, a minha Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Minha Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu, Senhor, sou santo. A minha Bíblia fala, se a sua Bíblia é a mesma que a minha, ela fala que aqueles que praticam a obra da carne não herdarão o reino dos céus. Então você acha que do jeito que você está, você pode entrar no céu? Você acha que do jeito que você vive, será que você pode entrar? Se você não quer viver, vamos mudar essa atitude? Não é impossível mudar. Muitas pessoas falam assim, eu quero, mas eu não consigo. É porque falta um impulso da pessoa. Você precisa, você tem que desejar. Não adianta só desejar e você não agir. Você precisa agir. Se você age, Deus, se você dá o primeiro passo, Deus dá o resto para você. E nós vamos vencer a dificuldade que temos. Cuidado com as amizades que nós temos. Nós temos que tomar cuidado com as amizades que nós temos. Enquanto eu estava no coco, irmãos, eu já comentei isso com algumas pessoas do jovem. Falei assim, gente, é difícil quando não tem alguém, não vou falar da mesma coisa, assim, alguém evangélico, às vezes, você só está naquele ambiente, só você é cristão e as pessoas começam a conversar e você acabou escutando sem querer, as conversas impróprias, conversas que não edificam, e aí você acaba desanimando, enfraquecendo muitas vezes, você acaba indo para esse lado. Mas se você deseja viver uma vida com Cristo, busca o Senhor enquanto se pode achar. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Uma coisa que eu tenho muito medo também é perder a sensibilidade do Espírito Santo. Sabe quando você quer fazer uma coisa e o Espírito Santo já toca a sirene? No meu caso, meu coração começa a palpitar rápido. Eu tenho medo de perder isso. Se nós perdermos, irmãos, quer dizer que a gente acabou se acostumando com o pecado. Isso quer dizer que nós não mudamos, o Espírito Santo já se afastou de nós. Assim como Sansão, ele nasceu nazireu, não podia cortar o cabelo, o Espírito Santo se apoderava dele. Não era a força do seu cabelo, os músculos que ele tinha talvez, mas era o Espírito Santo que habitava nele. E chegou um certo tempo que, quando cortaram o cabelo de Sansão, ele achou, eu vou me livrar uma das outras vezes. Sendo naquela hora, o Espírito Santo já tinha se afastado faz tempo. Cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado, porque o pecado é sério. O diabo muitas vezes ele vai oferecer para vocês aquele prato de churrasco, aquele prato de lasanha, feijoada, um doce de leite, né? Uma carne cozida, um frango cozido, quem gosta de comida cozida aí? Ele vai te oferecer algo bom. Não vai oferecer coisa boa, porque a gente não gosta de coisa ruim. A gente sempre quer o quê? Do bom e do melhor, algo que é agradável aos nossos olhos. Ele sempre oferece pratos, e a escolha é sua. Não vem com essa desculpa falar assim, foi maior do que eu. Você tinha a sua escolha. Se você escolheu, haverá consequências. Mas se você decide não escolher, a consequência será boa. Quando buscamos e temos uma vida com Deus, venceremos o mal. Tem situações que você deve fugir, assim como José fugiu.
não resistiu porque ele não teria talvez forças para suportar. Quantas vezes nós achamos que nosso nível espiritual está assim, nível hard, né? Mas quando chega, irmãos, aquele prato, aí você fica assim, ai, eu vou, não vou. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo, deis lugar ao Espírito Santo na sua vida. Eu quero abrir aqui um parêntese aqui, falando sobre fugir do pecado, que hoje em dia os jovens eles sofrem muito com a questão talvez da frustração, de descontar a sua frustração, a sua tristeza em algo. Muitos descontam a sua frustração no chocolate, na comida, descontam muitas vezes a sua tristeza no pecado, porque achando que aquilo vai alivia por um pouco tempo. Depois o que vai sentindo vai indo para mais fundo do poço. Quantos jovens no mundo sofrem com isso? Às vezes até dentro da igreja, muitas vezes a gente temos frustrações, somos seres humanos. Mas em vez de você se satisfazer nos prazeres da carne, se satisfaça na presença de Deus. Se encha cada vez mais do Espírito Santo, na oração, na adoração, na palavra de Deus. Fortaleça o seu espírito, porque quando nós fortalecemos a carne, o espírito enfraquece. Não sentimos mais vontade de orar, não sentimos mais vontade de ler a palavra, não sentimos mais vontade de vir aos cultos, e a gente fica lá embaixo. Mas o Senhor, Ele quer te reanimar hoje. O Senhor quer te dar forças de renovar, porque as lutas que passamos não vão nos matar, mas são para nos fazer crescer na presença do Senhor. As lutas que passamos, muitas vezes a gente acha, meu Deus, eu não vou suportar. Deus não vai nos permitir passar por uma situação a qual não podemos suportar. Se Deus permite que você passe por uma situação, é porque Ele sabe que você pode suportar, você pode superar, e você vai superar como? Na palavra de Deus, irmãos. Não é na força do nosso braço. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia no próprio homem, e maldito o homem que confia na outra pessoa que pode te ajudar. O homem falha, mas quem não falha é o nosso Deus. Jesus disse já em João capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. A paz que Deus nos dá não é como o mundo dá, que é uma paz falsa, uma paz temporária, mas é uma paz que excede todo entendimento. A paz que Deus nos dá é algo inexplicável, é algo tão bom, irmãos, que esses dias eu tive uma experiência com Deus, foi umas 2 vezes isso. Mês passado, eu estava indo para o serviço, coloquei um louvor, naquela hora o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, comecei a sentir a presença de Deus, comecei a chorar no carro, dirigindo. Falei assim, Senhor, eu estou dirigindo aqui, Senhor, calma aí, não posso bater em ninguém não, Senhor, eu estou no de carta. E a outra, foi durante o serviço, eu comecei a louvar o Senhor, aí veio aquela lágrima, começando a vir, eu tinha que segurar, Senhor, eu estou trabalhando, Senhor, me ajuda, Senhor. Mas é isso que nós temos que viver, buscar, pedir para o Senhor para nós vivermos, não somente na igreja, o sentir a presença mais no trabalho, em casa, e quando você está indo para o trabalho, quando você está indo para algum lugar, para um passeio, em todo o tempo, irmãos. Nós temos que pedir, Senhor, eu quero te sentir. Nem que seja nos 5 minutos de QQ, talvez você tenha. Nem que seja nos momentos mais simples. Se você me clamar, o seu nome, Ele vem. Ele te abraça. O seu amor te abraça. E quando eu passei por esse momento de batalha na mente, muitas vezes a tristeza, os conflitos que nós temos. Teve uma vez que eu estava assistindo um vídeo. Todo mundo estava vendado. Eu já falei para algumas pessoas isso. Todo mundo estava vendado e tinha 2 cadeiras aqui na frente. Uma pessoa estava vestida de Jesus, outra
outra pessoa ia sentar nos irmãos que estavam com os olhos vendados. E essa pessoa que estava vestida de Jesus, ela estava com coroa de espinhos e maquiada com sangue, como o sofrimento de Jesus na cruz. E os irmãos traziam as pessoas de olhos vendados, sentavam aqui, e quando as pessoas tiravam a venda dos olhos, algumas pessoas choravam, outras pessoas se ajoelhavam. E quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, eu tive duas reações, talvez eu teria, eu pensei. Ou eu ia pular para abraçar Jesus, ou talvez eu ia me afastar de Jesus. Porque naquela hora é como se Deus abrisse os meus olhos para eu ver como que eu estava podre, como eu precisava de transformação, como eu precisava de mudança. E ali eu comecei a enxergar, me ver, eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu não sou digno do teu amor. Talvez Senhor, eu não posso chegar perto do Senhor. Mas naquela hora, como eu comecei a chorar, sabe aqueles vídeos que falam assim, impossível não chorar? Então aquilo eu consegui chorar. Naquela hora, como fosse o Espírito Santo me abraçando, dizendo, filho, eu te amo, eu te perdoo. E o Senhor, Ele quer te abraçar hoje. Ele te abraça dizendo, filho, eu te amo. Filha, eu te amo, você é minha, eu te comprei com meu sangue, você me pertence. As lutas você vai passar, mas eu estou com você. Muitas vezes nós queremos desanimar no meio da caminhada, mas não é hora de pararmos, irmãos, porque aqui não é o nosso fim, aqui não é a nossa linha de chegada, a nossa linha de chegada é no céu. Vale a pena passar por dificuldades por amor a Cristo. Se Ele é o centro da sua vida, nós vamos, como diz o salmista, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Se quisermos entrar no céu, já estou encerrando. Se quisermos entrar no céu, faça aquilo que a Bíblia manda, faça aquilo que Deus deixou na sua palavra. Amai os vossos inimigos, que é difícil. Ame o Senhor de todo o teu coração. Viva para Ele de todo o teu coração. Não troque o seu relacionamento com Deus por coisas que duram pouco tempo. Não troque aquilo que Deus te entregou. Não troque a sua herança. Não troque aquilo por propostas que o mundo ele te oferece. Não troque. Não troque. Porque o que o mundo tem não se compara com aquilo que Deus te deu. Não se compara com aquilo que Deus te entregou. Não troque, não vende. Porque o que Deus te deu é muito mais valioso do que talvez um diamante, um ouro aqui na terra. Em João capítulo 14, versículo 26, temos a promessa do Consolador, do Espírito Santo. Como eu disse aqui, você falou, Cauã, talvez eu não tenho forças. Eu não tenho forças para caminhar. Eu não consigo, talvez, perdoar alguém que me fez mal. Eu não consigo caminhar de reto nos caminhos do Senhor. Eu não estou conseguindo, Cauã. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa caminhada. O Espírito Santo, o Espírito Consolador que foi prometido por Jesus antes de ser crucificado, Ele veio em Atos 2 e Ele habita dentro de você. E se você tem o Espírito Santo, não só é somente na igreja, mas fora da porta da igreja nós podemos viver o Espírito Santo, agindo como Ele gostaria que nós agíssemos. Quantas pessoas dentro da igreja são uma pessoa, estou falando de modo geral, tá, irmãos? São uma pessoa e depois não sai da porta da igreja, são outra pessoa. Está falando palavrão, está fazendo o que não deve, está ouvindo música que não deve. E músicas, irmãos, esqueci a palavra, ela influencia a pessoa do pecado. Dependendo da música, da letra que fala, do ritmo que fala, ela influencia a pessoa para o pecado. A música tem um poder muito forte na alma do ser humano. E um dia eu falei para ele assim, Deus, eu não quero mais cantar para o Senhor, eu não quero mais
Já tem muita música que fala sobre o eu, mas tem o Senhor na adoração. Mas eu quero te louvar, Senhor, com palavras que glorificam o seu nome. Tira o eu, que exalta o nome do Senhor. E existem, irmãos, louvores que falam sobre a grandeza do Senhor. Que o nosso eu diminua, que o nosso Deus cresça e que o nosso eu desapareça. Que Ele cresça em cada um de nós. E que vivamos segundo o Espírito, andemos segundo o Espírito. Nos momentos de crise, de diversidade e tentação, Ele está com você. Não, você não está sozinho, como eu já disse aqui, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo. Muitas vezes a gente acha que nós podemos enfrentar sozinho algumas dificuldades, seja da família ou seja pessoal. Sozinho você não consegue, irmãos. Nós não somos o Hércules, o super-homem ou um super-herói, não. Nós não somos super crentes. Somos vasos de barro, somos falhos. Mas o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós que somos filhos de Deus, nós que aceitamos um dia, Ele tirou a nossa vergonha, Ele trocou a nossa tristeza em alegria, Ele lavou as nossas vestes no seu sangue, nos deu uma nova vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, irmão. O pecado não pode mais nos dominar. Nós temos uma nova vida. Nós temos uma nova vida. Você já agradeceu ao Senhor? Obrigado pela nova vida, Senhor, que o Senhor me deu. Porque onde eu estaria se não fosse o Senhor? Irmãos, com certeza nós não estaríamos aqui, ou de nós não estaríamos vivos, talvez. Era para nós estarmos sofrendo no inferno, talvez. Mas Deus, com seu infinito amor, nos alcançou. E existem pessoas que conhecem a verdade, mas muitas vezes saíram. Mas elas vão voltar. Esses dias eu estava, Deus, eu estou orando por uma pessoa que talvez se desviou, se afastou dos caminhos do Senhor. Mas vê aquela convicção assim, ela vai voltar. Ore sempre assim, com essa convicção, ela vai voltar. Não sei como, mas ela vai voltar. Deus deseja que nós vivamos uma vida de relacionamento verdadeiro com Ele. Não basta você apenas abrir sua Bíblia aqui no culto e no meio de semana você não ter uma vida com Deus. Não seja um fariseu. Seja igual o publicano, reconheça. Depois da oração que aconteceu com o publicano, não sei se ele mudou de atitude, não sei. Mas reconheça que você depende do Senhor, da sua dependência dEle. Todos nós somos dependentes do Senhor, para tudo. Nem o ar que podemos respirar, se não for Ele, nós podemos respirar. Enquanto estamos no mundo, as tentações ainda virão, mas vale a pena renunciar os prazeres por amor a Cristo. E eu quero encerrar aqui. De tudo que nós aprendemos aqui hoje, você tem livre acesso. Não desvalorize o que Jesus fez por você na cruz. Valorize. Mesmo nós sabemos da verdade, muitas vezes quando nós caímos no erro, erramos, nós acabamos muitas vezes não valorizando o que Jesus fez por nós. Valorize o sacrifício de Jesus por você. Ele não derramou o seu sangue em vão. Foi por amor a você. Jesus te ama. Jesus te ama. Rompa com o pecado. O romper é você não estar mais ligado com o pecado, como foi falado ontem, quando nós estávamos aqui na oração. Rompa com o pecado. Se desligue do pecado. Porque o pecado, irmãos, não combina mais com o seu perfil. Não combina mais com você. A velha vida não combina mais com você. Você tem uma nova vida. Viva ela. Porque o que Jesus fez por você,
nenhum outro homem mais faria. Ninguém mais faria. Apenas uma pessoa perfeita como Jesus, só Ele. E não há outro que é igual a Ele. Seguir Jesus não é fácil. Ainda temos que carregar a nossa cruz. É difícil. Dói. Mas um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Irmãos, o céu é logo ali. Aguenta mais um pouquinho. Está difícil. Não largue a sua cruz. Não largue a sua cruz. Por amor a Cristo, viva. É difícil crucificar o eu, crucificar a sua vontade, mas por Jesus vale a pena. Por amor a Cristo vale a pena. Fuja da aparência do mal. Quando você sentir as frustrações do seu dia a dia, se lance nos pés do Senhor. Diga: Deus, aconteceu isso. Deus, me ajuda. Porque se não for o Senhor, eu não consigo. Eu não saio daqui, eu não consigo andar, não consigo dar nenhum passo. E Deus vai te dar forças. Deus vai te dar forças para você caminhar. Porque, como eu já disse aqui não é o nosso fim. Porque o céu nos espera lá. Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Versículo 25 de Gálatas capítulo 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu queria nessa hora, rapidinho, louvar um louvor que todo mundo conhece. E antes de orar, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu queria pedir para você orar por alguém. E esse louvor fala que nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui? Se você é filho de Deus, você não é mais escravo do pecado. Você vive para Deus. E como é bom vivermos para Deus, irmãos. Mesmo que seja difícil muitas vezes. É muito difícil às vezes renunciar àquilo que é muito bom aos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele te transformou. E você deve viver uma vida para Ele. Aleluia. Esse louvor muito conhecido. Eu queria que os irmãos colocassem de pé, por favor, já vamos encerrar. Feche os seus olhos e diga para você mesmo: eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do medo, eu pertenço a Cristo e eu vou até o fim, porque aqui não é o meu fim. Eu sou filho de Deus, eu vou viver para Cristo, eu escolho Deus, eu escolho Cristo. Amém? Vamos lá então. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abre o mar pra eu passar por
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou. Eu sou filho de Deus. Nessa hora, se você pode orar por alguém do seu lado, você pode abraçar alguém. Pode abraçar, irmãos. Ore por alguém do seu lado. Talvez a pessoa que está do seu lado está passando por uma situação que é difícil. Mas como diz o ditado, a união faz a força. E nessa hora nós nos unimos para orarmos um pelos outros e declarar. Enquanto o mundo diz que a nossa geração é uma geração perdida, nós cancelamos essas vozes do inferno no nome de Jesus. A nossa geração não é uma geração perdida. A nossa geração vai experimentar da glória do Senhor. A nossa geração pertence a Cristo. Nós não somos uma geração Nutella, geração da internet. Nós vivemos no tempo da internet, mas nós não somos dominados por ela. Senhor meu Deus, Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor falou conosco. Deus, perdoa-nos, Senhor, de muitas vezes estarmos, Senhor Jesus, indiferentes com a Tua palavra, não mudarmos de atitude, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, de muitas vezes nós não queremos mudar, queremos viver na nossa vida de pecado, queremos viver, Senhor, no conforto, no aconchego do pecado. Mas Deus, nós não queremos mais viver essa vida. Nós queremos transformação, Senhor. Deus, nos dê força para prosseguirmos. Deus, nos dê força para prosseguir, porque o nosso fim não é aqui. Deus, nos dá força, nos renova. O Teu Espírito Santo está sempre conosco. E Deus, nós também queremos, Senhor Jesus, declarar que a nossa geração pertence ao Senhor. Nós não somos uma geração perdida, como muitos dizem, como as vozes do inferno dizem. Nós somos a geração do Senhor, e nós cremos que nosso Senhor tem muito mais para a nossa geração. Deus vai curando feridas do coração dos jovens, vai curando, Senhor, as feridas do coração dos adultos. Deus, muito olhando no passado, pois abriu-se uma ferida no seu coração. Deus, começa a sarar essas feridas. Deus, as pessoas que não conseguiram mais perdoar, Senhor Jesus, que o Teu amor venha fazer essa pessoa perdoar. Deus, sara corações feridos, pois nós pertencemos ao Senhor. Nós não somos do mundo, Senhor. Sara feridas, cicatriza feridas. Deus, nós também queremos declarar pela fé que a nossa geração não será dependente, não será, Senhor, dependente de remédios para controlar a depressão. Não serão dependentes de medicina para controlar a depressão, a síndrome do pânico. A nossa geração é uma geração curada. Senhor, sara a nossa geração, pois nós pertencemos ao Senhor. Que o Senhor levante profetas, pregadores, pregadoras, missionários, Senhor Jesus, para que vivam, Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho, não somente aqui, Senhor, mas que vivam também fora do templo. Nos ajuda, Senhor, a vivermos plenamente contigo, porque o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós queremos te agradecer, Senhor. Esteja conosco sempre, e que nós venhamos permanecer neste lugar da Tua presença, aonde, Senhor Jesus, o medo não nos pode dominar. Que nós venhamos manter neste lugar, nos manter na Tua presença.
que nós não venhamos sair da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, nós adoramos. Obrigado.